Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Começa agora mais uma edição do programa Estado de Excelência. São 17 anos no ar. Agradecemos a você pela audiência e pelo apoio agradecemos às seguintes empresas e instituições: OSESC, FECOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC, Cicobi, Avan e Aurora Alimentos. No programa de hoje vamos celebrar uma conquista. Os 15 anos do reconhecimento de Santa Catarina como área livre de febre aftosa sem vacinação. Um feito que abriu as portas dos mercados mais exigentes do mundo para os produtos da nossa agroindústria. Temos mesmo que celebrar, porque foi um trabalho de anos do produtor, da agroindústria, das cooperativas, da SIDASC, governo de Santa Catarina. Nem parece que já fazem 15 anos, né? Vamos destacar também a primeira edição nacional da FinBusiness Forum, que foi realizada aqui em Florianópolis. É o primeiro no Brasil, de uns 6 anos acontecendo em Portugal e Macau. O que foi dito na feira para todos é: quem está aqui quer fazer negócio. Vamos continuar com esses assuntos, mas antes, vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Uma das minhas atividades prediletas é conhecer a história de homens e de mulheres que ajudaram a construir esse estado de excelência. O Glauco Olinger é um deles e que me falou a respeito de uma personalidade que também foi muito importante para a pesquisa e o desenvolvimento do agro catarinense. Acompanhe. Como é que nasceu a pesquisa em Santa Catarina? Que muito pouca gente sabe. A primeira estação experimental de Santa Catarina foi instalada no Alto Vale de Itajaí, em Rio dos Cedros, em 1895. 1895, no governo de Hercílio Luz, no primeiro governo do Hercílio Luz. Como nasceu essa estação experimental? Naquela época, no Alto Vale de Itajaí, que pertencia a Blumenau, apareceu uma doença na raiz do fumo, que começou a reduzir a produção do fumo na região, que era o principal produto da economia de toda aquela área, que eles exportavam fumo para a Europa. E aí o Blumenau, que era um homem muito culto, falou com Hercílio Luz que precisávamos instalar uma instituição de pesquisa lá no Alto Vale para descobrir um remédio que debelasse a doença. E por essas coisas do destino, o Hermann Blumenau era amigo de um italiano anarquista chamado Giovanni Rossi, que fugira da Itália para o Brasil. E no Brasil, por essas coisas do destino, ele veio parar em Curitiba, onde ele tentou montar um falanstério em Colombo. E como falanstério de Virgínia, fracassou. Fracassou e por essas coincidências da vida, ele era um intelectual, Hermann Blumenau também era, e os dois eram amigos e correspondentes. E o Hermann Blumenau perguntou se ele não queria instalar essa estação experimental. Giovanni Rossi, italiano de nascimento. E ele disse: aceito.
Ele tinha fracassado lá em Colombo, né? Aceito. E o Blumenau, que era homem da confiança do Hercílio Luz, falou para o Hercílio pedindo a nomeação. Eu tenho o livro com toda a documentação, com o decreto-lei do Hercílio Luz, criando a estação, nomeando Giovanni Rossi. Em 10 anos, como ele era um anarquista, ele achou o remédio contra a doença da raiz do fumo, debelou, mas se dedicou à introdução de variedades de fruta de clima temperado. Ele buscou mudas de climas, frutas de clima temperado nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá, no mundo inteiro. E foi ele o grande introdutor, sobretudo da maçã que hoje nós somos os maiores produtores do Brasil, produzimos mais da metade da produção brasileira aqui em Santa Catarina. Foi ele que trouxe ele trouxe 30 variedades só de maçã. Naquele tempo era Rainete do Canadá, que hoje ninguém nem ouve falar dessa maçã. E foi espalhando no Vale do Itajaí, no sul do estado, onde ele tinha conterrâneos, não é? Lá vicejou a uva, porque ele trouxe maçã, pera, ameixa, uva, pêssego, e foi espalhando no sul do estado e em Lages de São Joaquim. E lá em Lages se instalou o maior pomar de maçã da época, que era 2 hectares, do italiano chamado Fórmulo. Esse Fórmulo era amigo do Giovanni Rossi. Naquela época era o maior pomar de fruta de clima temperado do Brasil, porque tinha uva, pera, maçã, pêssego, ameixa, que um certo Olímpio Olinger, o meu pai, comprou a chácara. E ali eu entrei em contato com as primeiras frutas de clima temperado, não sonhava que vinha a ser autor do projeto de fruticultura de clima temperado de Santa Catarina, que libertou o país das importações de maçã. E hoje, de importadores de 200 mil toneladas, nós exportamos mais de 200 mil toneladas de maçã. O pioneiro da pesquisa agrícola em Santa Catarina, como alguns historiadores, entre aspas, propalam inclusive pela imprensa, o pioneiro foi Giovanni Rossi, um italiano da Itália, não foi nem brasileiro. A primeira edição nacional da Fin Business Forum mostrou que o futuro do comércio internacional será marcado pela inovação e pelo compromisso com as boas práticas ambientais, sociais e de governança. Durante 2 dias de atividades, representantes de 16 países participaram do evento, que foi realizado em Florianópolis. É o primeiro no Brasil, de uns 6 anos acontecendo em Portugal e Macau. O que foi dito na feira para todos é: quem está aqui quer fazer negócio. E é isso, Raimundo, que a gente gostaria que acontecesse, e aconteceu, porque a feira foi um sucesso nesse sentido. Estamos aqui porque acreditamos que essa feira pode efetivamente trazer negócios para os empresários catarinenses e brasileiros e expandir as suas relações comerciais não só com países da língua portuguesa, mas com a co-irmã aí, Itália, que principalmente aqui em Santa Catarina a gente tem uma relação muito próxima por conta da imigração. A Itália e Santa Catarina têm já relações comerciais muito fortes e o nosso objetivo aqui é aproximar mais ainda e cimentar mais ainda essas relações. Primeiramente, eu quero destacar o papel de Florianópolis como um protagonista não só mais regional, mas também nacional na internacionalização de negócios e de relações em geral. E nesse ponto, inclusive, eu fico muito feliz em poder estar trazendo para a FIN o CEA, que é o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produtos de Portugal, um think tank, um
um local maravilhoso que tem produzido muita inovação, para uma parceria aqui em Florianópolis com o Instituto Stella. Vamos trazer muita inovação para o Brasil com foco em sustentabilidade, descarbonização e melhoria da mobilidade urbana. O que converge inclusive com alguns trabalhos feitos pelo Sebrae de melhoria do ambiente de negócios das cidades, né, que também tem feito um trabalho excepcional dentro do Cidade Empreendedora. No CEIA temos uma solução focada na descarbonização das cidades. E para nós, Santa Catarina, nomeadamente Florianópolis, pode ser o centro da criação na América Latina de um novo mercado focado nos créditos de carbono. Portanto, o tema da descarbonização das cidades é um tema muito premente, é um tema que está na ordem do dia, o combate às alterações climáticas, e nós acreditamos que a partir de Santa Catarina é possível encontrar e desenhar e fazer crescer um modelo que pode ser replicado no restante da América Latina. A gente está aqui na FIM, que é a Feira Internacional de Negócios, muito legal, e a FIM nos abriu um espaço para a gente fazer o nosso primeiro Summit. A TXM, que já está há 6 anos aí incubando empresas, colocando novos negócios no mercado, resolveu participar e fazer o seu Summit, com palestras, um challenge que está dando premiação, quase R$20 mil em prêmio para os melhores projetos de internacionalização que vão sair em 48 horas, mentorias, treinamentos e muito network. O mix de expositores da FIM foi bastante diverso. Abrangeu desde alta tecnologia, produtos da terra e até artesanato. Está sendo inovador para nós, principalmente para as meninas também, né, para as outras mulheres. Todo mundo gostou muito, entendeu? Já vendemos, fizemos várias vendas, né? E muitos contatos também, que é mais importante ainda, né? Então, eu acho que está sendo bom, é uma experiência nova, mas está sendo bem vista por todos. Em primeiro lugar, fico muito honrado em estar participando dessa feira, uma feira internacional, e é uma feira onde a gente está mostrando que a Serra tem de melhor, que é a nossa maçã. Então nós trabalhamos com a maçã e hoje estamos desenvolvendo umas tecnologias de suco de maçã e chip de maçã, maçã crocante, que é o nosso, temos mostrando aqui nessa feira internacional de produtos artesanais e industriais. Nós somos de Iporã do Oeste, Santa Catarina. A empresa chama Casa da Cuca e nós temos uma linha de produtos naturais e saudáveis que chama Celi. Para esse evento a gente tem uma novidade, que é o biscoito à base de batata doce. Nós temos uma linha de produtos à base de batata doce e aqui nós estamos lançando um produto que é doce e não tem açúcar e não tem nem adoçante. É um produto 100% natural, que a gente traz ingredientes que têm conexão com a terra e que possuem antioxidantes em sua composição para fazer bem à saúde do nosso consumidor. A gente está trazendo aqui a versão beta do nosso metaverso, então é um espaço completamente propício para a gente fazer esse tipo de lançamento, porque é tecnologia pura e é um projeto que está muito na mídia agora, então a gente está agradecendo demais esse espaço, que é importantíssimo para a gente poder estar aqui e mostrar para vocês. A Invirtu se especializou em criar soluções interativas em realidade virtual para conectar pessoas através do metaverso. O metaverso é um site em 3D, em que você vai poder navegar dentro dele. Imagina hoje, você visualiza um site, ele é plano, ele é 2D. Com o metaverso você vai poder navegar ali dentro, ter a percepção de 3D, só que a pegada do metaverso é você poder interagir com as outras pessoas ali dentro. Então você vai ver os avatares das outras pessoas, vai poder interagir com elas e interagir com os produtos e serviços que as empresas estão ali dentro do metaverso mostrando. O presidente do Instituto Jovem Exportador, Ronan Pires, destacou as possibilidades de atuação no mercado internacional. O Instituto ele atua no apoio de micro e pequenas empresas, ou seja, você que se acha pequeno, que isso aqui não é para você, pois é, nós te ajudamos a entender o quanto que o mercado internacional pode contribuir no seu planejamento estratégico. Então, a função do Instituto aqui hoje é auxiliar as empresas nessa abertura de mente, importando essas informações do mercado internacional e adequando o seu produto e serviço, seja para competir aqui ou lá fora. Eu costumo dizer, se você já nasce, no seu planejamento estratégico já nasce, olhando para as novas tendências internacionais, cara, você já nasce competitivo, só por isso. Então, assim, eu costumo dizer que o primeiro passo, né, para quem quer exportar é querer.
Como acontece em todas as conquistas, o primeiro passo para a realização é querer, é sonhar. Então, reanime os seus sonhos. Você pode realizá-los. A Assembleia Legislativa realiza sessão especial para celebrar uma conquista. Um feito que abriu as portas do mundo para os produtos do agro catarinense. No dia 25 de maio de 2007, a Organização Mundial de Saúde Animal concedeu a Santa Catarina o certificado de área livre de aftosa sem vacinação. É com muita alegria que a gente vê comemorar os 15 anos de certificação, mas os 22 anos de suspensão de vacinação em Santa Catarina. Eu era o secretário na época, de 99 a 2002. E foi realmente o maior desafio que Santa Catarina passou. Já vinha vacinando a partir de Virso Kleinbin, governador, com agulha oficial. E aí nós temos que referenciar os vacinadores do campo, que foram de propriedade em propriedade durante 10 anos vacinar com agulha oficial. O ex-ministro Turra, da Agricultura na época, convenceu-se junto com a equipe técnica e suspendeu a vacinação em Santa Catarina. Foi um desafio, mas vencemos e eu estou muito feliz. Devemos festejar muito essa data. Faz 15 anos hoje, o Rio Grande do Sul e o Paraná e outros estados, poucos estados, estão comemorando um ano livre, sem vacinação. E nós aqui, 15 anos dessa história bonita, de conquista, de qualidade sanitária do nosso rebanho. Temos mesmo que celebrar, porque foi um trabalho de anos do produtor, da agroindústria, das cooperativas, da SIDASC, governo de Santa Catarina, e todos foram muito trabalho empenhado para a gente conseguir essa certificação. E quando nós conseguimos, foi uma vitória. A Assembleia, nesta data, homenageando as entidades que fizeram parte disso, é uma valorização para que continuem cuidando da sanidade do nosso rebanho, porque só assim nós continuaremos como esse estado pujante, exportador de carne suína e garantindo a qualidade que todo ser humano precisa para colocar na mesa. Com essa qualidade, abre outros mercados. Vinha conversando com o secretário agora da Agricultura, o Canadá e também os Estados Unidos, olhando a proteína animal que se produz aqui, de suínos e aves também, e abrindo novos mercados para Santa Catarina. Mostra que Santa Catarina tem qualidade, mão de obra qualificada e espaços produtivos muito adequados para que o alimento criado, gerado aqui em Santa Catarina, tenha confiança de mercados exigentes. E percebendo que um estado com um pouquinho mais de 1% do território catarinense, do brasileiro, consegue produzir tanto, né, e com tanta qualidade, conquistando o Brasil e o mundo. Nesta data que a gente comemora 15 anos desde 2007, né? Me recordo que naquela comitiva o Ricardo Gouveia, que depois veio a ser secretário, inclusive, da Agricultura, ele era do Sindicarne na época, trabalhou em muita parceria. Então, é um projeto feito a muitas mãos, né? Mas com o coração do catarinense, e hoje a gente fica muito feliz que isso deu, de fato, resultados positivos para o agronegócio e para a economia do nosso querido estado de Santa Catarina. Nada mais justo do que o pessoal está sendo homenageado por 15 anos livre da aftosa sem vacinação. E Santa Catarina foi o pioneiro, né, que abriu as portas para o mundo todo, né? E que bom que foi isso, porque conseguiu conseguiu exportar mais do que outros estados. O protagonismo de Santa Catarina, primeiro estado brasileiro a receber a distinção, mudou o patamar da produção de suínos e aves no Brasil. Foi um marco definitivo para fazer de um estado de território pequeno ser liderança na exportação de suínos, liderança nacional na exportação de aves. E isso mostra o tamanho da importância disso. Se o agro de Santa Catarina representa 30%, 35% do PIB, os outros 65% do PIB talvez não tivesse o tamanho que tem, não fosse o agro. Porque o agro movimenta toda essa economia. Eu costumo dizer que o agro é o melhor Bolsa Família, é o melhor plano social que um governo pode fazer, porque o agro gera atividade econômica. Hoje nós estamos comemorando aqui esse evento de reconhecimento, mas no final das contas estamos reconhecendo o trabalho dos outros, né? Nós, por alguma
por alguma circunstância estamos aqui recebendo essa homenagem, mas temos que agradecer quem no passado fez e, acima de tudo, aquelas pessoas que hoje ainda continuam cuidando da aftosa, porque ela ainda existe no mundo, né? E não podemos ignorar que ela pode aparecer. Então, todo mundo, a gente sabe de entidades, produtores, cientistas, autoridades estão sempre de olho e sempre preocupados para manter esse status que custou muito para se conseguir. Trabalhar com Santa Catarina nesse aspecto, com mais de 150 países, a gente produzindo alimentos para o mundo com segurança alimentar, é um motivo de orgulho. Logicamente que os desafios aparecem, né? Temos vários desafios sanitários acontecendo no mundo todo e nós não precisamos ter grandes atuações para manter o processo. A gente precisa fazer bem feito aquilo que a gente já aprendeu ao longo do tempo. A quinta edição do Fórum Catarinense de Prevenção à Febre Aftosa, promovido pela SIDASC, reforça a vigilância sobre a manutenção do status conquistado por Santa Catarina. Afinal, conquistas são fáceis, eu te diria. O difícil é manter e galgar mercados importantes. Então, por isso, eu quero parabenizar a SIDASC, através dos seus técnicos da época, os seus técnicos de hoje, aos produtores rurais que participaram desse processo e todos aqueles que nos ajudaram a chegar a esse momento. Santa Catarina tem uma rastreabilidade individual de animais, isso também nos dá acesso a mercados específicos, né, que outros estados ainda não conseguem. Então, o certificado é fundamental para que a gente tenha acesso a todos esses mercados com excelência, com qualidade e com a sanidade reconhecida pelo estado de Santa Catarina. Então, estamos celebrando esses 15 anos, onde tivemos um salto bastante importante quanto à exportação de produtos de origem animal. Então é um momento para que os produtores, a cadeia produtiva, a sociedade em geral consiga celebrar conosco essa importante conquista para o estado de Santa Catarina. O nosso produto catarinense indo para fora do país com um diferencial. Hoje nós temos outros estados da federação que conseguiram esse status, mas Santa Catarina foi precursor em todo esse trabalho. Foi um trabalho sério, um trabalho envolvido e feito por várias mãos. Então é importante cuidar daquilo que nós fizemos no longo de 15 anos para que a gente continue botando Santa Catarina no lugar que ela merece. E nós vamos fazer a nossa parte, enquanto trabalhadores, e temos a certeza que as nossas lideranças, os técnicos, farão a sua. É um legado que o Estado defende e tem responsabilidade de dar continuidade, né? Nós pegamos, e eu falo também aqui como cidasquiano, né, é que recebemos esse presente, né, das gerações que nos antecederam, de médicos veterinários e de toda a equipe da SIDASC. Lá em 2007, eu entrei em 2006 na empresa e junto com os outros colegas que estão hoje à frente da gestão técnica da empresa, a gente não viveu ativamente o processo, né, lá no campo das vacinações e tal. E isso nos dá muita responsabilidade de entender o que passou e dar sequência, né? Essa conquista, ela realmente tem que ser muito referenciada porque ela traçou, né, o futuro da agropecuária catarinense. Foi fundamental para que Santa Catarina se tornasse um estado líder na produção de carne suína, na produção de carne bovina e também acabou influenciando também na exportação do frango. Nós temos que considerar todo o esforço feito pelo Estado até aqui, pelos empresários, lideranças comunitárias, técnicos, médicos veterinários, agrônomos e todos envolvidos, né, nessa conquista que merece ser referenciada e debatida no dia de hoje aqui na Assembleia Legislativa. A homenagem que nós estamos fazendo, que a Assembleia vai fazer a algumas instituições, a SIDASC, a Secretaria da Agricultura, o ICASA, o governo, aos técnicos, alguns técnicos, aos ex-secretários, em cima dos 15 anos de Estado livre de febre aftosa, mas são 15 anos, mas foram mais 30 anos para nós chegarmos a 15 anos atrás. Essa conquista de Santa Catarina, o primeiro estado dentro do Brasil, e só tinha há 15 anos atrás, esse status sanitário, um estado dentro de um país, era só Santa Catarina e o México. Quer dizer, o mundo todo era o país livre ou não era livre. E nós conseguimos colocar um estado
dentro do Brasil, e a UIR reconhecer isso e nos dar o certificado. Então, foi uma conquista importante. Hoje se tem mercados, se vende hoje carne suína, carne bovina e aves, se vende para países dos mais exigentes do mundo. Santa Catarina vende para o Japão, né? O Japão compra suínos em Santa Catarina. Os Estados Unidos compram carne, né? Carne suína em Santa Catarina. Então, foi uma conquista, sem dúvida nenhuma, que merece ser homenageada, né? Homenagear as pessoas e homenagear as instituições que trabalharam. Os governos foram importantes nisso. Desde o governador Espiridião Amin, com o secretário Zonta, o governador Luiz Henrique, quando foi secretário, a continuidade depois com o governador Raimundo Colombo e o governador Moisés hoje, dando força para as instituições, para a IPAGRE, para a SIDASC, principalmente a SIDASC, que se envolve mais diretamente, né? As indústrias fazendo parte de uma parceria onde tem aí mais de 80, 90, quiçá até 100 veterinários, mais de 300 pessoas nos escritórios que são num convênio, né? Bancados por recursos do agronegócio, da agroindústria, né? Então, foi uma parceria. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!